A paz do Senhor. Este é o canal de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF, e este é o curso de evangelismo Nova Vereda. Jesus, o plano perfeito para integrar pessoas na família de Deus. Eu espero que você tenha tido uma excelente semana desde a nossa aula passada. Antes de darmos início aí à aula de hoje, eu quero convidar você, aí aonde você está, se possível aí, curve a sua cabeça e feche os seus olhos para que juntos possamos fazer uma rápida oração. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por tudo quanto nos tem concedido. E agora, Pai, queremos pedir a Tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida de cada um daqueles que estão também, Senhor, participando deste curso. Que o Teu Espírito trabalhe, Senhor, em nosso coração para compreendermos a profundidade da Tua palavra. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como nós havíamos combinado, na aula de hoje nós vamos estudar aí a nossa 10ª lição da revista O Caminho para o Céu. O título da lição de hoje, o título desta lição é O que significa aceitar a Jesus? Eu sei que esta pergunta, de certa forma, pode até ser intrigante para algumas pessoas, mas você vai ver que ela vai acabar nos mostrando a importância que tem em uma pessoa aceitar a Jesus e ter um relacionamento correto com Deus. Ao final aí desta aula de hoje, vai ser possível também nós entendermos o significado dessa expressão tão utilizada em nossos cultos, que pode ser para você até hoje uma figura de linguagem difícil até de ser entendida. Mas fique tranquilo. Com a ajuda do Espírito Santo, você vai compreender que aceitar a Jesus é uma decisão pessoal e que o plano de salvação ele é oferecido a todas as pessoas. Afinal, aceitar a Cristo implica ter Jesus como Senhor, Salvador, receber o perdão dos pecados e passar com Deus a vida eterna. Estes são os fatores inerentes à fé cristã no sacrifício de Cristo pelos nossos erros, ou seja, pelos nossos pecados. Como nós dissemos agora há pouco, aceitar a Cristo como Salvador e Senhor é a decisão mais séria que podemos tomar em nossa vida, pois ela trará não apenas o perdão dos pecados, mas também a comunhão com Deus aqui e o mais importante, por toda a eternidade. Mas vamos em frente, lendo aí o versículo da Bíblia que nos mostra esta grande realidade após aceitar a Cristo como Salvador. E aí vai uma palavra para memorizar. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está escrito em Romanos, capítulo de número 5 e o versículo 1. Guarde aí no seu coração. Aceitar a Jesus é uma decisão pessoal que tem implicações eternas. Portanto, é preciso que você entenda aí o alto grau de importância deste fato e receba Jesus em sua vida como seu Salvador, Senhor e como sua esperança para a eternidade. Vamos aí na sua lição física ou até mesmo aí de maneira virtual, não é? Para a leitura de hoje. Está registrada na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, os versículos 7 e 8. Vamos ler. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus, ele nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado.
Olha que palavra confortante, não é? O apóstolo Paulo, ele está explicando que o grande amor de Deus pelo homem, ele foi tão intenso que deu seu Filho unigênito para morrer por nós quando nós ainda vivíamos em pecado. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. Você já entregou a sua vida a Jesus? Como você pode ler aí na lição, talvez ainda não tenha feito, porque ainda não sabe aí o real significado deste ato. Agora, preste bem a atenção. Receber a Cristo é uma decisão pessoal. E como nós dissemos agora há pouco, é a melhor e a maior escolha que uma pessoa pode fazer em toda a sua vida. E minha oração é para que você, se ainda não o fez, que o faça e tome esta importante decisão de seguir a Jesus, confessando-o como seu único e suficiente Salvador. Nós veremos logo mais ainda nesta aula e eu lhe garanto, Jesus ele está de braços abertos esperando por você. E veja o que ele nos diz, e está também registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, o versículo de número 28. Olha o que Jesus diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Viram? Depois desta introdução que nós fizemos agora, abra aí, acompanha conosco aí o primeiro tópico da nossa lição, que é Descobrindo a Verdade. Neste tópico, você vai entender a importância do convite para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. O que significa a expressão aceitar a Jesus. Essa expressão, aceitar a Jesus, ela é muito utilizada e com toda razão para descrever o momento em que uma pessoa, após ter ouvido a mensagem do Evangelho, ou seja, as boas novas de salvação, seja lá em uma conversa com um amigo, ou na leitura de um folheto, ou de um livro cristão, decide entregar sua vida a Deus, pedindo perdão por todos os seus pecados e crendo que o sacrifício de Jesus na cruz, ele é suficiente para aproximá-lo de Deus. Mas vamos aí fazer um exercício de reflexão. Com certeza você já recebeu muitos convites aí na sua vida. Alguns deles você acabou aceitando e outros, quem sabe, foram considerados por você aí não muito importante ou simplesmente não puderam ser atendidos. Agora, aceitar a Jesus é, com toda certeza, o mais importante convite feito, pois Deus é quem convida a cada um de nós. E cabe a nós, entretanto, optarmos por aceitar este convite ou não. É por isso que é um momento único e é também a decisão, como eu já disse, mais importante que uma pessoa pode tomar, pois tem resultados que ultrapassam o tempo. Quando a gente aceita a Jesus, a gente faz com que haja um vínculo entre a pessoa que tomou essa decisão, né, de forma arrependida do seu passado e aceita ao Senhor Jesus. Então faz com que as suas orações elas passem a ser ouvidas e que ela tenha a sua vida, né, tenha paz e seja também uma paz que extrapole todo aquele sentimento de tranquilidade que você já pôde sentir. Né? Esta pessoa passa, portanto, a ser amiga de Deus. Essas são apenas algumas das expressões ou alguns aspectos do que significa aceitar Jesus. Portanto, não basta apenas você saber quem de fato é Jesus. É preciso decidir aceitá-lo, ou não, né? Ou também rejeitá-lo. É uma decisão pessoal, não dá para terceirizar esta decisão. Mas vamos aí ao próximo tópico da nossa lição. E o tópico 2 é
compreendendo a verdade. O tópico 2, ele diz assim: aceitar a Jesus implica em tê-lo como seu Salvador. Muito bem. Conforme nós vimos em aulas anteriores, Deus, por meio da sua palavra, ele deixa claro e de forma incondicional que a humanidade está caída em seus pecados e não pode sair desse estado sem o auxílio salvador do próprio Deus, né? É Ele quem pode e quer nos auxiliar. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele tem tentado de todas as formas persuadir as pessoas com que, por meio de mentiras que comprometem a nossa salvação. Entretanto, apesar de o pensamento vigente de nossos dias em relação à questão de fé, dizer que cada pessoa tem uma verdade particular, pois não haveria uma verdade absoluta e que todos os caminhos levam ao mesmo lugar, Deus diz que apenas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode garantir a salvação do homem e a aproximação desta pessoa com Deus, né? Então não tem outra saída. Nós precisamos entender isso. Aceitar a Jesus é uma decisão pessoal e a melhor e mais importante das decisões que nós tomamos na vida. A ideia de salvação na Bíblia, ela refere-se ao ato de livrar uma pessoa da morte, ou seja, retirá-la de um caminho do qual ele pode sofrer algum dano. A Bíblia nos diz que, apesar da rebeldia da humanidade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que está lá em João capítulo 3 e o versículo 16. Não é? Em nenhum momento da história, alguém, além do próprio Senhor Jesus Cristo, ofereceu aos homens o perdão de seus pecados. Nenhum homem pode perdoar seus próprios pecados, nem oferecer a vida eterna a si mesmo, nem ainda ser considerado justo pelo próprio Deus, se não for pelo sacrifício de Cristo na cruz. Esta é a única saída que nós temos. Agora, percebam o grande amor de Deus. Ele ofereceu em Jesus o caminho para que o homem não morra nos seus pecados, cumprindo desta forma também o que diz as Escrituras. A salvação vem do Senhor sobre o seu povo, seja a tua bênção. É que está lá registrado, né? No livro dos Salmos 3 e o verso de número 8. Essa salvação é, portanto, um presente de Deus àqueles que creem que Jesus é suficiente para transformar o homem. E veja aí o que o apóstolo Paulo ainda escreve na sua carta aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo de número 8. Veja o que diz Paulo: pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. E isto é importante, pois todos precisam saber que a salvação ela é oferecida gratuitamente, que é um presente de Deus e que não pode ser alcançada pela quantidade enorme de coisas que alguém possa fazer para ser uma pessoa melhor. Aceitar, portanto, a Jesus implica em tê-lo como seu Salvador. Nenhum profeta, líder ou outra personalidade na história ofereceu a salvação dos pecadores aos seus seguidores por meio do seu próprio sacrifício. Agora, Jesus não. Jesus, ele sim, né? E ninguém além de Jesus Cristo é capaz de oferecer à humanidade a salvação de seus pecados e cumprir o que está prometendo. Agora, não basta tê-lo como Salvador,
este é apenas o primeiro passo. Nós vamos ver aí no subitem 1 agora, deste primeiro item, né, que a salvação, ela é um processo. E processo é uma palavra que vem do latim, um passo após o outro, né? Portanto, aceitar a Jesus implica em tê-lo como seu Senhor. E na esfera espiritual existe uma relação de senhorio e servidão. E sobre isto, o apóstolo João, ele descreveu em sua primeira carta, né, que está lá em João, capítulo 3 e versículo 8, na versão Almeida Revista e Corrigida, quando disse: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Neste verso, nós vemos que quem tem uma vida envolta em pecados é servo do diabo. E aí, quanto a isso também, o apóstolo Paulo, ele confirma a ideia dessa relação de senhorio e servidão, quando ele escreve a sua carta aos Romanos e diz, olha, vocês foram libertados do pecado e se tornarem escravos de Deus para fazer o que é direito. Ou seja, quando aceitamos a Jesus, deixamos de ser servos do pecado para sermos servos de Deus e de sua justiça também, não é? Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós depositamos toda a nossa vida em suas mãos, crendo que Ele irá dirigi-la de acordo com os seus planos, de acordo com os planos, óbvio, de Deus, não é? Que coisa maravilhosa, não é mesmo? E a partir daí, como servos de Deus, nós nos comprometemos a obedecer à sua vontade em todos os aspectos, para que Deus ele possa ser glorificado em nós, para que também nós sejamos servos dele. Ele muda o nosso caráter, pois uma pessoa rebelde não consegue fazer a vontade de Deus. E Paulo lembra aos cristãos romanos que o pecado ele não terá domínio sobre vós. Ou seja, quando a gente aceita ao Senhor Jesus, o pecado ele não tem mais domínio sobre a nossa vida, não é? É o que está lá em Romanos capítulo 6, a primeira parte do versículo 14. Portanto, ele não apenas nos recebe por servos seus, mas também nos auxilia pela pessoa do Espírito Santo a sermos pessoas que têm prazer em realizar a vontade de Deus na terra. Glória a Deus por isso, não é? Mas vamos ao último tópico da nossa lição de hoje. Aplicando a verdade. Aceitar a Jesus garante o perdão dos nossos pecados. O subitem 1 diz assim: aceitar a Jesus implica tê-lo como esperança para a eternidade. Neste último tópico desta lição de hoje, nós vamos concluir meditando no efeito de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. A vida eterna é uma realidade para aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador e Senhor. Diferente do que ensinam aí alguns sistemas religiosos, a Bíblia ela deixa claro que há apenas uma vida terrena, que começa, óbvio, com o nascimento da pessoa e termina com a morte. E não recomeça em outro corpo de carne e osso com o objetivo de posterior aperfeiçoamento ou até mesmo a quitação de débitos deixados em uma vida anterior. E veja aí bem o que a Bíblia ela fala a esse respeito. Está lá em Hebreus, no capítulo 9 e o versículo de número 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. A eternidade, portanto, ela é real, como também a exclusividade de uma única vida para cada pessoa.
E aqueles que desprezam a Deus e a sua oferta de salvação precisam realmente se preocupar com o local onde passarão a eternidade. E sobre este assunto, Jesus também deixou claro que há apenas duas possibilidades para a vida pós-morte: a eternidade com Deus no céu ou sem Ele no inferno. Simples assim, não é? Em diversas ocasiões, quando ensinava as pessoas, Jesus ele deixou de forma bem cristalina a existência do céu e também do inferno. Em um desses seus ensinos, ele mostrou que o inferno ele foi preparado para o diabo e seus anjos e que haverá uma separação entre as pessoas que iriam para o céu e as que irão para o inferno, né? Veja o que ele diz lá em Mateus capítulo 25 e o versículo de número 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, portanto, não é aqui na terra, nem é uma história inventada por pregadores para impressionar seus ouvintes. O inferno existe e Jesus alertou os seus ouvintes a que não fossem para lá. C.S. Lewis, professor de literatura em Oxford e o maior pensador cristão do século XX, que era um ateu, mas depois acabou examinando o Evangelho e decidiu aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E em um de seus livros, reconhecendo a seriedade e a necessidade de uma decisão sobre aceitar ou rejeitar Jesus, ele escreveu: só há duas espécies de pessoas no final: os que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. Todos os que estão no inferno foi porque escolheram, né? Sem essa autoescolha não haveria inferno. E essa é uma descrição perfeita do que acontece na esfera espiritual de quem aceita ou rejeita a Jesus, né? Agora, pense nisso. Quando decide aceitar a Jesus, você o recebe como seu Salvador e Senhor, tem seus pecados perdoados e define também onde passará a eternidade. Essa é uma decisão tomada apenas individualmente e deve ser feita o mais rápido possível, pois envolve a forma com que uma pessoa vive hoje e onde ela passará o futuro eterno. É uma palavra de Alexandre Coelho, não é? Que responsabilidade, não é mesmo? Pois aí, a minha sugestão é que você medite demoradamente neste assunto tão sério. Afinal de contas, como nós vimos, a decisão tomada hoje, ela vai definir a nossa eternidade. Aquilo que eu decido no presente vai estar definindo a minha eternidade. Gostaria de continuar aqui com vocês, mas o tempo não permite. Por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando as lições da revista O Caminho para o Céu. Revista, como eu digo sempre, editado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o tema da nossa próxima aula é: qual é o real significado do batismo? Aproveite bem aí este tempo, releia o que estudamos hoje, se possível, leia também já o conteúdo aí da nossa próxima lição, tá? Não se esqueça também de responder aí o questionário, que é uma forma de você também acessar a próxima aula. Tenham todos aí uma excelente semana e com certeza daqui a uma semana Deus tem mais uma palavra ao meu, ao seu, ao nosso coração. Deus te abençoe, boa semana e até a próxima aula.